pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Mesquita, de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre biocombustíveis. Vamos lá? Só que antes da gente começar, você já sabe, se inscreva no canal, ative aqui o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Bom, pessoal, quando a gente fala em biocombustíveis, nós estamos nos referindo a todos os combustíveis de origem não fóssil, que são normalmente produzidos a partir de vegetais. Os mais comuns são os combustíveis para veículos, o biodiesel, o etanol, por exemplo. O etanol, por exemplo, é um biocombustível extremamente produzido não só no Brasil, mas no mundo. Os tipos mais comuns de etanol são o etanol proveniente do milho, que é o mais comum nos Estados Unidos, e o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, que é o modelo do Brasil. O etanol, ele tem um histórico interessante. Ele começou a ser produzido aqui no Brasil a partir de 1975, durante um projeto do álcool, ou pró-álcool. O Brasil tinha necessidade naquele momento de desenvolver um combustível veicular que pudesse substituir a gasolina, em função da alta do preço do petróleo, proveniente lá da primeira crise do petróleo. Conclusão, foi um projeto desenvolvido rapidamente e que obviamente gerou muitas críticas. Por exemplo, o fato de que os cultivos de cana-de-açúcar se multiplicaram no país e eles eram subsidiados, a produção de cana era subsidiada pelo governo. Logo, o governo bancava a produção do etanol e ele era colocado no mercado para o consumidor a um preço baixo. Uma outra crítica muito comum desse período é o fato de que as lavouras de cana-de-açúcar, como se multiplicaram muito rapidamente, elas acabaram substituindo lavouras de cultivos alimentícios. O etanol, desde então, é esse combustível utilizado em veículos pequenos, em veículos leves, substitui a gasolina e tem como pontos positivos o fato de ser renovável, afinal de contas, vem da cana-de-açúcar, que pode ser cultivado o tempo todo, um índice de poluição menor do que os derivados do petróleo, como a gasolina, e um preço mais baixo. Agora, em contrapartida, as críticas feitas ao programa do álcool lá nos anos 70 fez inclusive com que a produção desse elemento ficasse em baixa nos anos 90, aqui no Brasil. Então, o etanol brasileiro tem como histórico o seu surgimento a partir de 1975, um grande crescimento do setor até os anos 90. Na década de 90, o governo deixa de subsidiar essa produção e a produção naturalmente cai, até porque o preço da gasolina volta a ser mais acessível. E a partir dos anos 2000, esse setor volta a ter um grande crescimento, com a chegada dos carros, dos veículos chamados flex, ou os carros bicombustível. Então, a partir do ano 2000, com a tecnologia avançada, os carros, os modelos brasileiros, eles vão funcionar com o motor tanto a gasolina como a etanol ou a mistura dos dois. Nesse momento, a produção de etanol tem uma retomada no Brasil. Agora, não mais subsidiada pelo governo, o etanol está aí, um combustível amplamente consumido por toda a população. Outro exemplo de biocombustível muito produzido no Brasil é o chamado biodiesel. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. O biodiesel é o combustível estabelecido para motores maiores, para veículos pesados, caminhões, ônibus, enfim. E ele é produzido a partir de uma série de vegetais, do processamento de mamona, girassol, da própria soja, enfim. Não há no Brasil a produção do biodiesel para que ele seja vendido sozinho, especificamente. O biodiesel brasileiro, inclusive em 2018, a produção superou 5 bilhões de litros, ele é misturado ao diesel tradicional, ou seja, há uma mistura do biodiesel no diesel tradicional para amenizar um pouco dos problemas ambientais provocados pelo uso do diesel. A legislação brasileira prevê hoje que a mistura seja de 5% de biodiesel no diesel tradicional, mas é muito possível que esse número aumente. Afinal de contas, já tramita no Congresso Nacional vários projetos para que esse índice suba, a fim de que o diesel utilizado no Brasil seja menos agressivo ao meio ambiente. Biogás. O biogás é um outro biocombustível que com certeza você vai ouvir falar muito. Afinal de contas, ele é o gás extraído da decomposição de diversos tipos de matéria orgânica. Restos de comida, rejeitos de animais, enfim, lixo, tudo é possível, de gerar o gás que vai virar energia elétrica ou combustível para veículo, gerar energia térmica e até adubo.
Ou seja, é a utilização máxima da matéria orgânica. Normalmente, o biogás é extraído em aterros sanitários, é uma forma muito comum de extração nas cidades. Então, aquele lixo compactado nos aterros sanitários, ele produz um gás que vai ser devidamente canalizado para a utilização diversa. E em fazendas, através do uso de biodigestores. Então, o fazendeiro capta, por exemplo, o rejeito animal ali da pecuária, e esse rejeito vai gerar o biogás, e esse gás também é utilizado para gerar energia elétrica, muitas vezes para a própria fazenda, e também o resíduo dele vira adubo. Hoje é muito comum a produção de biogás em usinas de cana-de-açúcar, por exemplo. O biogás, sem dúvida, é um dos combustíveis mais apropriados para o século XXI. Afinal de contas, ele vai ser produzido, extraído a partir do resto de uma outra produção, de uma outra atividade econômica. Então, queridos, quando a gente fala de biocombustíveis de um modo geral, nós estamos falando de combustíveis, de fontes de energia que tem tudo a ver com os desafios do século XXI. Afinal de contas, a humanidade tem que produzir energias que sejam renováveis, que sejam menos agressoras ao meio ambiente e que tenham baixo custo. Então, os biocombustíveis caem como uma luva nesse segmento, né? Não dá para a gente pensar no mundo do século XXI, no mundo moderno, sem a utilização dessas fontes. Então, queridos, vocês gostaram da nossa aula sobre biocombustíveis? Eu espero que sim. Não se esqueça, hein? Curta o vídeo, compartilhe, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Você vai ficar cheio de informações com um universo incrível de conhecimento só para você. Tchau, tchau, beijo!